Sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024, e é hora da gente dar aquele giro pelas notícias ambientais que foram destaque no Brasil e no mundo. Bora lá? Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Arantes, sejam bem-vindos aqui ao canal que é dedicado a colocar conteúdos dentro das temáticas ambientais para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então eu já te peço, se inscreve, dá like nesse vídeo e compartilha com quem você acha que possa se interessar pelo nosso conteúdo. Isso é muito importante para ajudar o nosso trabalho aí para frente, tá? E se você já é assíduo aqui no canal, sabe que toda sexta-feira a gente faz esse giro pelas notícias ambientais que foram destaques no Brasil e no mundo. Então vamos começar hoje, eu trouxe uma notícia aqui para vocês. Essa semana a gente teve o Dia do Cerrado, sendo comemorado no dia 11 de setembro. E justamente nesse dia nós temos duas notícias muito importantes relacionadas aos incêndios que ocorreram nesse bioma ao longo dos últimos dias, né, e dos últimos meses. Então, nessa primeira notícia eu destaco aí a atuação do IBAMA e do ICMBio no combate aos incêndios florestais e no desmatamento ilegal no bioma do Cerrado. Então, nesse dia, né, que é tão importante da comemoração do Dia do Cerrado, esse bioma que ocupa aí 23,3% do território nacional, foram registrados aí então, né, houve esse registro de 54.200 focos de calor no bioma, desde o início do ano até esse dia 11 de setembro de 2024. Então, são muitos focos de calor, esses dados são dados do INPE, e isso mostra que, então, esse ano é um ano especialmente desafiador para o bioma, em comparação, por exemplo, com o ano passado, quando a gente teve, nesse mesmo período, 50 mil focos de calor. Então, são mais de 4 mil focos a mais aí, distribuídos em todo o bioma do Cerrado. A área queimada esse ano já alcança quase 9 milhões de hectares, ou 4,53% do bioma, segundo estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse cenário, então, torna aí, né, as ações tanto do IBAMA como do ICMBio muito importantes, com a presença de quase 400, né, mais de 400 brigadistas dentro do bioma e o suporte de 5 aviões e 2 helicópteros, além de todas as viaturas e embarcações que estão atuando nesses combates aí. Dos 349 incêndios registrados no Cerrado até 9 de setembro, 188 já tinham sido 188 ainda estavam ativos e 161 já tinham sido extintos, 65 controlados. Existe um problema muito grande do controle de incêndio no Cerrado, porque o incêndio no Cerrado ele é muito indefinido. E em alguns pontos, dependendo da força desse incêndio, não é possível colocar ativos humanos para fazer o combate, apenas o combate aéreo é possível. Então isso torna um pouco mais difícil o controle desses incêndios aí. Então esse controle de incêndios tem feito aí, né, por uma linha que é baseada tanto em brigadistas, né, na presença de brigadistas ativamente nos focos de incêndio, barreiras naturais ou artificiais e os aportes, né, aéreos, como aviões, helicópteros e assim por diante. O Preve-Fogo é uma ação, né, dentro do IBAMA que é muito importante nesse combate de incêndios para o Cerrado, envolvendo aí construção de aceros, realização de queimadas prescritas e atividades educativas em comunidades e escolas para conseguir, então, controlar e ter ajuda no controle desses incêndios no bioma Cerrado. O que os peritos do Preve-Fogo avaliam é que a maior parte dos incêndios florestais que aconteceram e que acontecem no Cerrado são incêndios criminosos. Existem várias investigações que vão que pretendem identificar e punir administrativamente e criminalmente os responsáveis por esses incêndios. Em relação ao desmatamento, de acordo com o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento do Cerrado, o PP Cerrado,
que está na quarta versão, que foi lançada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em novembro do ano passado, existe uma estimativa de que pelo menos metade do desmatamento no Cerrado ocorra sem autorização, ou seja, também é um desmatamento criminoso. O controle ambiental aqui, ele é realizado pela implementação de ações de caráter repressivo e é fundamental que os órgãos ambientais federais, estaduais e municipais tenham essa ação aí, juntamente com instituições de segurança, como a Polícia Federal e Força Aérea Armada. No Cerrado, diferente da Amazônia, a maior parte do desmatamento está concentrada em áreas privadas registradas pelo INCRA, o que está relacionado à quantidade de emissões de autorizações, né, para a supressão da vegetação e uso alternativo do solo. Por isso que a gente consegue identificar que a maior parte desses desmatamentos são desmatamentos sem autorizações, ou seja, desmatamentos criminosos, né, que não ocorrem com autorização. Em 2023 e 2024, o Instituto aplicou cerca de 2.768 multas e autos de infração por desmatamento ilegal no Cerrado. Então, considerando todos esses dados aí, né? O bioma Cerrado é um bioma de extrema importância para o Brasil, que ocupa aí uma área de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo vários estados. Tem uma biodiversidade muito peculiar por conta de suas características, então muitas espécies endêmicas, tanto da fauna e da flora, ocupam esse estado, além de ser um local importante de aporte hídrico para o Brasil inteiro, onde a gente tem várias nascentes aí, né? Então, nesse dia tão importante, fica esse alerta dessas duas instituições, IBAMA e ICMBio, quanto aos problemas de incêndio no bioma Cerrado. Ainda falando em incêndio, trouxe aqui para vocês também mais uma reportagem relacionada aí ao Dia do Cerrado, que justamente no Dia do Cerrado foi controlado o incêndio que já estava ocorrendo há vários dias no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, o presidente do Instituto, Chico Mendes, divulgou oficialmente, né, esse controle que o incêndio que tinha sido controlado na manhã da quarta-feira, quando ele foi então fazer essa visita no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O combate aos focos de fogo se iniciaram no dia 5 de setembro, mobilizando 121 profissionais entre brigadistas e servidores colaboradores da Aliança da Terra e outros voluntários. Além disso, foram utilizados aqui também os aviões e os helicópteros, cerca de 50 veículos, incluindo caminhões, autobomba, tanque florestal e um UTV, caminhonetes e alguns carros também. Depois de 7 dias nessas ações de combate, todos os focos de incêndio foram controlados e as equipes permanecem na área em ações de monitoramento e combate a reignições de focos de incêndio. A área queimada dentro do parque existe a estimativa de que seja de 8.000 hectares e a extensão total, incluindo o entorno do parque, alcançou cerca de 10.000 hectares acometidos por esse incêndio. Então, o que o presidente do ICMBio diz nessa entrevista que ele deu, quando ele falou sobre o encerramento do fogo, é que esse combate do incêndio é muito complicado no bioma Cerrado, por conta de todas as características que eu disse ali anteriormente para vocês, mas que a ação aqui, né, essa ação conjunta de várias instituições, acabou contribuindo para que esse incêndio fosse controlado de maneira eficiente, apesar da extensão dos danos. Agora, o que o ICMBio prevê é, então, o estudo de como vai ser a recuperação dessas áreas após o fogo. Depois desse controle, as visitações ainda estão suspensas, porque é preciso haver um resfriamento da área. Então, enquanto ainda tiver emissão de calor, essas visitações ficam suspensas aqui nessas áreas onde o fogo foi acometido, tá?
A visitação normal, para o público normal, continua acontecendo, porque as áreas onde o incêndio aconteceu no Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros são áreas que não estão relacionadas à visitação frequente do parque. Então, sim, áreas de estudo, de preservação e tudo mais. Então, as visitas frequentes, né, as visitas normais do parque continuam acontecendo normalmente, sem nenhum problema. Nossa próxima notícia fala, então, também de incêndio, para variar, acho que já tem umas 3 semanas que a gente fala só de incêndio, mas na Amazônia. Então, a gente teve aí, né, o IPAM, essa semana divulgou os resultados sobre a área nativa atingida pelo fogo na Amazônia, que cresceu 132% em agosto, de acordo com o relatório do IPAM. Então, a gente tinha dados, né, existe esse controle aí ao longo do tempo desses incêndios no bioma Amazônia, e a gente tinha dados mostrando aí que a maior parte desses incêndios acontecia em áreas destinadas à agropecuária, né? O maior volume de incêndios em 2024 continua sendo nessas áreas destinadas à agropecuária, mas o que chamou a atenção foi esse aumento considerável aí de áreas de floresta nativa que foram acometidas pelos focos de incêndio. Então, um aumento de 132% de 2023 para cá. E isso é um aumento muito significativo, né? Então, o que a reportagem traz para a gente é que uma grande parte aqui dessas investigações agora que vão começar a ser feitas o motivo da ignição desses incêndios, quem foram os responsáveis por iniciar esses incêndios. Estão sendo feitas investigações em várias linhas. Primeiro, nas florestas públicas, que foram áreas aí onde a gente teve um aumento, né, de focos de incêndio nesse período estimado pela matéria. E aí essas florestas representam cerca de 16% de toda a área queimada no bioma nesse período. Então elas estão sobre esse foco. As terras indígenas concentram 24% de todas as queimadas na Amazônia nos 8 primeiros meses de 2024. E as áreas rurais, né, que tem registro no CAR, que tem registro no INCRA, representam aí cerca de 23% da área queimada entre janeiro e agosto de 2024, tá? Ao longo desse período. Então, existe uma investigação importante para entender esse aumento de incêndios em florestas nativas na Amazônia. E para a gente encerrar as nossas notícias de hoje, trouxe uma notícia sobre as consequências que estão sendo observadas em espécies marinhas nas áreas do Espírito Santo, provavelmente relacionada àquele desastre de Mariana, com o rompimento da barragem com rejeitos de minérios. Então, vários pescadores relataram aí vídeos, né, publicaram vídeos mostrando peixes com muitas deformações, com muitas doenças pescadas aí, esses peixes pescados aí, então, em áreas marítimas do Espírito Santo. Isso coincide muito com uma pesquisa que já foi divulgada também essa semana, mostrando que foram encontrados resíduos de metais pesados em baleias na região, então, do Espírito Santo, provavelmente em consequência desses desastres, né? O que a gente chama a atenção aqui para essa reportagem é que 9 anos depois do desastre acontecer, a gente começa a ver os primeiros sinais de consequências desse desastre nas áreas marinhas, né, que foram acometidas aí, então, né, na foz, né, próximas da foz ali da bacia do Rio Doce. Pelo menos 15 metais diferentes já foram registrados em animais, inclusive aqueles de topo de cadeia alimentar, como é o caso de tartaruga e até em algumas baleias. Essa contaminação, que os pesquisadores acreditam, é que foi causada pela lama de rejeitos, que era identificada principalmente em animais microscópicos e de base da cadeia alimentar.
e com o tempo, então, com o passar dos anos, passa a ser encontrada aí em animais de topo de cadeia, inclusive em aves e algumas toninhas. Os dados foram apresentados no 5º relatório anual dos ambientes dos ciclos, que aconteceu no Espírito Santo, né? E aí mostram esse alerta de que a vida marinha nessa região acometida ali pelo acidente do rompimento da barragem de Mariana acaba sendo bastante comprometida. Isso traz um impacto importante para as comunidades que vivem da pesca ali naquela região. Então, além de assustar muito os pescadores, né, existe uma dificuldade em manter a atividade de pesca de subsistência por conta da situação desses peixes, né, desses produtos que não podem, então, ser comercializados. Inclusive, a comercialização de alguns animais já tinha sido interrompida desde 2016, quando o Ministério de Agricultura e Pesca interrompeu, né, essa comercialização para evitar, então, maiores contaminações em alguns pontos. Então, por conta do rompimento lá da barragem do Fundão. Então, provavelmente essa comercialização essa proibição de comercialização ainda vai se manter por um período mais longo, devido agora a essas novas ocorrências aí de peixes e outros animais com altas concentrações de metais pesados e outros problemas que são identificados, como conjuntivite, presença de vírus em algumas tartarugas e assim por diante, né? Então, a Vigilância Nacional Sanitária reforça que a pesca continua proibida. Ela foi proibida por uma decisão da Justiça Federal do Espírito Santo no dia 17 de fevereiro de 2023 e ela vale entre a Barra do Riacho, em Aracruz, no Espírito Santo, até Degredo ou Iparanguinha, em Linhares, dentro de 25 metros de profundidade. Essa delimitação pode ainda sofrer alteração de acordo com a evolução dessas pesquisas aí, se ficar comprovado que a extensão do dano é muito maior do que o que a gente imaginava. Então, infelizmente, temos aí uma contaminação e vários efeitos 9 anos depois desse desastre que foi tão importante, tão comentado aqui no Brasil. Bom, as notícias dessa semana de destaque foram essas, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se aí, então, de dar o like, de curtir, de se inscrever no canal, comentar nesse vídeo, mandar para quem você acha que possa se interessar e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos. Até mais, tchau!